A ditadura militar brasileira teve início com o golpe de 1964 e estendeu-se até 1985, constituindo um período de regime autoritário marcado pela suspensão de direitos políticos, repressão a opositores, censura à imprensa e centralização do poder nas mãos das Forças Armadas. O golpe que depôs o presidente João Goulart ocorreu em um contexto de intensa polarização política e social, no qual setores conservadores, parte das elites econômicas e grupos militares interpretavam as reformas de base propostas pelo governo como ameaça à ordem social e à propriedade privada, especialmente no cenário internacional da Guerra Fria. Logo após a deposição de Goulart, assumiu a presidência o Marechal Humberto de Alencar Castelo Branco, que iniciou o processo de reorganização institucional do país sob bases autoritárias. Seu governo promoveu a cassação de mandatos parlamentares, a suspensão de direitos políticos e a extinção dos partidos existentes, substituídos por um sistema bipartidário artificial, composto pela Arena, de apoio ao regime, e pelo MDB, de oposição consentida. Nesse período, consolidou-se a lógica dos atos institucionais, instrumentos jurídicos que ampliavam os poderes do executivo e restringiam garantias constitucionais. A radicalização do regime ocorreu durante o governo de Arthur da Costa e Silva, especialmente após a promulgação do Ato Institucional número 5, em 1968. O AI-5 representou o momento mais duro da ditadura, pois autorizou o fechamento do Congresso Nacional, institucionalizou a censura prévia à imprensa, às manifestações artísticas e culturais, e ampliou a repressão política com prisões arbitrárias, perseguições e tortura de opositores. Esse período ficou conhecido como os Anos de Chumbo, marcados pelo uso sistemático da violência estatal contra estudantes, intelectuais, trabalhadores, artistas e militantes políticos. Durante o governo de Emílio Garrastazu Médici, o regime atingiu simultaneamente seu auge repressivo e seu momento de maior crescimento econômico. O chamado milagre econômico brasileiro caracterizou-se pela rápida expansão do produto interno bruto, pela intensificação das obras de infraestrutura e pela ampliação da industrialização. Entretanto, esse crescimento ocorreu acompanhado do aumento da desigualdade social, da concentração de renda e da intensificação do endividamento externo, além da manutenção da repressão política como instrumento de controle social. A partir da metade da década de 1970, sob a presidência de Ernesto Geisel, iniciou-se um processo gradual de distensão política, denominado abertura lenta, gradual e segura. Essa estratégia buscava controlar a transição para um regime menos autoritário, sem provocar rupturas abruptas dentro das próprias Forças Armadas. Mesmo assim, o período ainda foi marcado por episódios de repressão e conflitos internos entre setores militares favoráveis à continuidade da linha dura e aqueles que defendiam a transição política. No governo de João Figueiredo, último presidente do regime militar, a abertura política avançou de forma mais evidente, com a revogação do bipartidarismo e a aprovação da Lei da Anistia, em 1979, que permitiu o retorno de exilados políticos ao país e possibilitou a reorganização de movimentos sociais e partidos. Ao mesmo tempo, intensificaram-se mobilizações populares em defesa da redemocratização, especialmente com o movimento das Diretas Já, que reivindicava eleições diretas para presidente da República. Durante toda a ditadura, a censura exerceu papel central no controle das manifestações culturais e da circulação de informações. Jornais, músicas, peças teatrais e produções cinematográficas foram submetidos à vigilância constante, e muitos artistas e intelectuais sofreram perseguições ou foram obrigados ao exílio. Paralelamente, órgãos de repressão e informação atuaram na perseguição de opositores, utilizando métodos ilegais de interrogatório e detenção,
que posteriormente seriam reconhecidos como violações graves dos direitos humanos. Apesar da repressão política, o período também foi marcado por importantes transformações econômicas e sociais, como a expansão da infraestrutura nacional, a modernização de setores industriais e o crescimento das grandes cidades. No entanto, essas mudanças ocorreram de forma desigual, ampliando problemas urbanos e sociais que permaneceriam como desafios estruturais nas décadas seguintes. O fim da ditadura militar resultou de um processo gradual de desgaste político, crise econômica, pressão internacional e mobilização crescente da sociedade civil organizada. A transição para o regime democrático consolidou-se com a eleição indireta de Tancredo Neves em 1985, simbolizando o encerramento de mais de 2 décadas de autoritarismo e a retomada do processo democrático no Brasil.